Vamos pegar nossas Bíblias neste momento. Vamos abri-la em dois textos iniciais que eu quero começar a falar com os irmãos nesta manhã. O primeiro texto é 1 aos Coríntios, capítulo 13. E o segundo texto é 1 aos Coríntios, capítulo 9. Esta mensagem de hoje é extremamente importante. Lógico que toda vez que eu ministro, eu falo a mesma coisa, né? Porque todas as mensagens são muito importantes. Mas essa, de maneira extraordinária, é mais importante. Isso eu posso garantir para os irmãos, até porque hoje eu vou fazer uma correção numa ministração que eu fiz há talvez uns 13 anos, ou melhor, não, há uns 10 anos, e que fiz na televisão, está divulgado no YouTube, e não é bem uma correção quanto ao conteúdo, talvez seja uma correção quanto à aplicação, perfeito? E mais do que natural que se corrija eventualmente alguma coisa que então, no tempo, nós talvez não tínhamos a clareza suficiente. Espero que os irmãos recebam isso com o coração bastante aberto e que, sobretudo, os irmãos compreendam que isto é um grande avanço. Não farei nenhuma apologia a absolutamente nada, não farei correção quanto ao conteúdo ministrado, mas farei uma correção quanto à aplicação prática daquilo que fora dito, talvez em 2000 nós estamos em 2015, menos 10, 2006. Talvez tenha sido 2006. Perfeito? Mas para eu chegar lá, eu vou fazer um percurso bastante grande aqui. Tá bom? Vamos lá então? O tema da mensagem dessa manhã é a mente do novo homem. A mente do novo homem. E isso baseado no texto lá de Paulo aos Coríntios, quando fala: nós, porém, temos a mente de Cristo. Uma vez que Cristo é o novo homem e que nós temos a mente de Cristo, então queremos falar sobre como funciona a nossa mente, no sentido do desenvolvimento dessa consciência acerca da verdade. Já é sabido, não somente de nós, mas mesmo em meios que não são cristãos, que o conhecimento ele é progressivo. O conhecimento não chega ao ser humano pronto, não chega acabado. O conhecimento ele vai progredindo e avançando na medida em que a própria humanidade avança, tanto quanto o próprio homem individualmente avança. A humanidade, quando nós olhamos para a sua história, ela fez avanços grandes, não é? Ou seja, quando você olha para a antiguidade, ou para a era clássica, ou mesmo para a época de Cristo, depois a era medieval, vem a modernidade, a pós-modernidade na qual nós estamos, nós percebemos que a humanidade ela vai crescendo, ela vai avançando na aquisição, ou por meio da aquisição do conhecimento. E do mesmo modo, o homem individualmente, ele também faz esse mesmo percurso de crescimento. Basta você olhar para a sua própria experiência, como que você, nos seus 40 anos, nos seus 30, 25, não importa quanto, 60, 70, você é alguém individualmente que foi avançando, né, pela aquisição do conhecimento, você foi crescendo, você foi se desenvolvendo humanamente falando, e que dirá então quando se fala da vida espiritual, se você for mensurar o crescimento que você obteve espiritualmente falando, desde o dia em que você conscientemente começou a seguir a Cristo, que você, como diz, né, recebeu a Cristo, e você começou uma caminhada consciente, uma caminhada cristã, e você então olhando para essa experiência, para a sua história, você percebe que houve crescimento, houve avanço. Quantas coisas você não deixou para trás? Coisas que outrora eram importantes, que tiveram um valor enorme na sua vida, e que foi bom naquele tempo, e que naquela experiência sua do passado, te guardou, te preservou, né, te deu, enfim. Mas você foi crescendo, você foi avançando, e você foi percebendo com o crescimento
que aquilo que outrora havia sido bom, na atual condição de crescimento não é tão bom assim. E que você então precisa, para o bem do seu crescimento, ir abandonando as coisas que, embora foram boas no passado, mas que em razão do crescimento, em razão da maturidade, não são tão boas no atual momento. É preciso abandonar essas coisas para avançarmos para a perfeição. Todos nós estamos em direção ao novo homem. Esse ministério está trabalhando no sentido de formar o novo homem, não o novo homem na sua plenitude, mas em nós. Ou seja, nós temos um papel, na medida que Deus nos permite, de trabalhar isso, essa palavra, essa mensagem, gerando essa mente do novo homem. Então nós já adquirimos muito desse entendimento e precisamos avançar ainda muito mais. E o texto aqui de 1 Coríntios capítulo 13, nos fala disto inicialmente. Capítulo 13 de 1 Coríntios, versículo 11, diz assim, olha: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desistir das coisas próprias de menino. Não é exatamente isso que eu estou falando aqui desde o início? Quando eu era menino, então na nossa vida espiritual, nós fomos meninos, ou talvez ainda sejamos, em algum aspecto, ou alguns são ainda, outros nem tanto, mas de modo que o fato é que quando nós éramos meninos, e isso é inevitável, porque ninguém nasce espiritualmente maduro, ninguém nasce espiritualmente com a consciência já formada acerca da verdade. O Espírito da verdade vai nos revelando a verdade e nos conduzindo a experiências dessa verdade na medida em que nós avançamos, que nós crescemos, de modo então que nós falávamos como menino, pensávamos como menino, agíamos como menino, vindo porém à idade adulta, nós deixamos para trás as coisas próprias de menino.